Evangelho de Marcos, capítulo 2. Nós vamos ler a partir do verso 1. A minha tradução é uma tradução diferente, eu estou usando uma tradução mais atual, a NTLH, mas o sentido da palavra é o mesmo, e vamos seguir dentro da leitura do tema da campanha, que inicia-se hoje. Diz assim o texto, Marcos, capítulo 2. Alguns dias depois, Jesus voltou para a cidade de Cafarnaum, e logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa. Muitas pessoas foram até lá, e ajuntou-se tanta gente que não havia lugar, nem mesmo do lado de fora, perto da porta. Enquanto Jesus estava anunciando a mensagem, trouxeram-lhe um paralítico, e ele estava sendo carregado por 4 homens. Mas por causa de toda aquela gente, eles não puderam levá-lo perto de Jesus. Então fizeram um buraco no telhado da casa, em cima do lugar aonde Jesus estava. E pela abertura desceram o doente deitado na sua cama. Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico: meu filho, os teus pecados estão perdoados. Somente até aqui, toma o seu assento, glorificando o nome do Deus Todo-Poderoso. Meus queridos, a palavra que nesta noite o Senhor depositou em meu coração e também depositou sobre a igreja, diante deste tema, fala sobre as ações de Jesus. A verdade é que o evangelista Marcos, ele é preciso naquilo que ele decide apresentar sobre a bibliografia de Jesus. Não que os demais evangelistas não foram precisos. A verdade é que cada evangelista tem um objetivo, tem um público em foco, tem uma forma de apresentar a Jesus. Dentro das 4 facetas ainda revelada pelo Deus do Antigo Testamento ao profeta Ezequiel, nos primeiros capítulos nós vamos ver o exemplo da visão de Ezequiel, a qual ele viu um ser vivente. E esse ser vivente tinha 4 faces. Uma delas era a face de um leão, a outra delas era a face de um boi, a outra dela a face da águia e a outra dela a face do homem. Dentro de uma visão sistemática e teológica, nós entendemos as 4 facetas de Cristo. Na verdade, era uma simbologia daquilo que Cristo viria a ser. E os 4 evangelistas principais que escrevem a bibliografia de Jesus, Mateus, Marcos, Lucas e João, identificam-se dentro dos seus relatos essas 4 facetas, as 4 faces vistas por Ezequiel do ser vivente. Mateus, quando decide escrever o seu evangelho, ele tem um público específico. Ele tem um objetivo de chamar a atenção. E a atenção de Mateus o objetivo de Mateus é chamar a atenção dos judeus. Então ele decide apresentar Jesus aos judeus como aquele que haveria de vir e se assentar no trono, como um Messias, como um Salvador, como um descendente de Davi, como o rei de Israel. Então nós vamos ver das 4 facetas a face do leão, o rei da floresta, um animal que está no topo da cadeia alimentar. Esse era o objetivo de Mateus, chamar a atenção dos judeus
apresentando Jesus como o leão, como o rei, aquele que era esperado das nações. Marcos também tem o mesmo objetivo. Dentro das 4 facetas vistas por Ezequiel, Marcos também tem um público em foco, mas ele não quer chamar a atenção dos judeus, assim como Mateus, mas ele quer chamar a atenção dos romanos. E ele decide apresentar Jesus agora dentro das 4 faces, primeira do leão, boi, águia e homem. Nós vemos o Evangelho de Marcos apresentando precisamente Jesus em ação, Jesus servindo, Jesus trabalhando. Então, o Evangelho de Mateus não é igual ao Evangelho de Mateus, apresentando Jesus como rei aos judeus. O Evangelho de Marcos é o Evangelho do servo, aonde ele apresenta Jesus como aquele que não veio para ser servido, mas aquele que veio para servir. Então ele apresenta Jesus aos romanos, apresentando aquele que não poupou-se a si mesmo. Assim como Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 2, versículo 5, dizendo: é necessário que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não tomou por usurpação ser igual a Deus. Então aqui eu já aprendo a primeira lição de Jesus para a minha vida. Eu não tenho que olhar a quantidade de pessoas que tem na igreja, eu não tenho que olhar a expectativa do público, aonde eu tenho que executar a tarefa, eu não tenho que ir pela beleza do templo, pela beleza da casa, se aquela pessoa é minha amiga, um parente próximo, alguém conhecido. Eu vim para servir e não para ser servido. Eu não tenho que andar esperando tapa nas costas, abraços, elogios. Eu tenho que fazer porque Deus compartilhou comigo a sua graça. Então, assim como ele serviu, eu também preciso servir. Glórias ao Senhor. Então, Marcos apresenta Jesus aos romanos como aquele que veio servir, o evangelho do boi. Pois assim é o boi usado em seu tempo, um animal que faz serviços fortes que o homem não consegue, o animal que ara o trigo, o animal que puxa grandes pesos, um animal resistente. E assim como o boi era usado como alimento devido à sua carne, Jesus também é o pão que desceu do céu, o nosso alimento diário, porque João vai dizer que no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, sem ele nada do que foi feito se fez. E o mesmo Jesus vai dizer também, dizendo para o diabo, se afasta dele, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Oh, glória! Então deixa eu dizer para você aqui, iniciando-se essa palavra, a porta pode ser grande, o recurso pode ser grande, as condições podem estar abastadas, mas de nada viverá o homem, de nada adiantará do homem, se ele não tiver Jesus em casa, se ele não tiver Jesus na vida, se ele não tiver Jesus da família. Se você acredita, levanta sua mão para o alto, glorifica o nome dele, porque ele está na sua casa. Uma cara charamaragaça. Lucas também tem um objetivo, não como Marcos, não como Mateus. Mateus apresenta Jesus como rei aos judeus, a face do leão. Marcos apresenta Jesus aos romanos, a face do boi, Jesus como servo. Lucas agora é o evangelho da águia, porque decide chamar a atenção dos gregos. E os gregos, dentro de seus conceitos ideológicos, filosóficos, o principal poder, porque as 3 maiores potências da época, de fato, que as escrituras, quando Pilatos mandou escrever Jesus, o rei dos judeus, ele escreveu em latim, a língua romana, em grego, a língua de Atenas,
e em hebraico, a língua dos judeus, as três principais potências, os gregos, a maior potência cultural, os romanos, a maior potência política, e os judeus, a maior potência religiosa. Então aqui agora a Grécia era o lugar onde despertava-se e apontava-se grandes pensadores, conhecidos até mesmo que nós aprendemos na escola, como Aristóteles, como Platão, como Sócrates, como Tales de Mileto, homens que dentro de suas especulações sempre procuravam conhecer como que esse universo harmonioso iniciou-se, pois eles ainda assim, dentro de seu pensamento filosófico, dentro de seu pensamento científico, testificavam dizendo que um mundo tão perfeito, um mundo tão harmonioso, com o seu ecossistema, com sua fotossíntese, com o seu equilíbrio, eles não tinham essa informação. Hoje nós temos pela ciência, até mesmo a inclinação da Terra em 23 graus é ideal para que ela mantesse aquecida para a nossa existência nesse planeta. Os polos estão congelados, a sua rotação, a sua translação, a camada de ozônio, é uma coisa muito linda, pastor Cláudio, é uma coisa muito perfeita. Então, diante daquilo que os filósofos estudavam, a natureza, a beleza, a harmonia, as estações, eles pensavam onde iniciou-se tudo isso, aonde partiu-se do princípio dessa sabedoria. É por isso que nós vamos ver a Grécia como um país politeísta, poli, original grego de muitos, que significa, há uma variedade de divindades no pensamento dos gregos, porque há o Deus do trovão, há o Deus do sol, há o Deus da lua, há o Deus do amor, há uma variedade para que eles não conseguem entender que somente um Deus é poderoso para operar todas as coisas. A mente humana não consegue compreender, irmão, que somente um Deus é poderoso para fazer, para construir, para operar, para trabalhar, porque Paulo vai dizer, ainda em sua sabedoria humana, mas inspirado pelo Espírito, aos Romanos ele diz, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E este Deus que eu estou pregando aqui, aquele que desde a fundação do mundo preparou o cordeiro, preparou o sacrifício para que eu e você, lavados, remidos pelo sangue de Jesus, possamos dizer, Senhor, Maranata, hora vem, Senhor, Maranata, hora vem, Senhor, porque nem a altura, nem a profundidade, nem principado, nem potestade, nem criatura alguma poderá nos separar desse amor em nome de Jesus. Oh, glória! Então, Lucas decide apresentar Jesus aos gregos. Dentro das 4 facetas, ele apresenta Jesus como a águia. Ele apresenta Jesus como Deus, como a divindade, porque a águia simboliza a eternidade. Nós conhecemos o processo da águia quando ela atinge uma idade avançada, pastor, e ela sobe. A igreja é bíblica, a igreja conhece, e ela vai até as partes altas acima das nuvens, e ela começa a se despenar com o seu bico, tirando as penas velhas, para que cresçam penas novas. Ela começa a arrancar suas próprias unhas, ela começa a bater o seu próprio bico na rocha para que tudo aquilo que esteja velho caia, nasça bico novo, unhas novas, penas novas, simbolizando o processo da renovação, porque assim é o nosso Deus, ele é autoexistente, não existe tempo, não existe espaço que possa contê-lo. Nós temos o nosso tempo Cronos que te limita, que te
desperta, deixa você ansioso, mas Deus é o Deus do passado, do presente e do futuro. O tempo de Deus, o Akairos, o tempo de Deus, o Aion, aonde Ele atua no teu passado, no teu presente e no teu futuro, Ele está estabelecendo coisas ao teu respeito. Então eu já quero dizer, ainda que o teu passado te deixe com vergonha, ainda que o teu presente te preocupe, acredite no amanhã, porque Deus já está lá para lhe abençoar em nome de Jesus. Aleluia! Quando eu aprendi isso, irmão, eu não tive mais preocupação com o futuro, porque eu sei que Deus já está lá. Se Ele já está lá, então eu não preciso temer. Se Deus já está lá, eu não preciso ficar ansioso, porque eu sei que Ele está para me dar o melhor. Glória a Deus. O texto diz que Lucas apresenta Jesus, então, a faceta da águia, apresentando Jesus aos gregos como Deus. João não é diferente. Enquanto Mateus apresenta Jesus aos judeus como rei, face do leão, Marcos aos romanos a face do boi, Jesus servo, Lucas aos gregos a face da águia, Jesus rei, Jesus Deus. João agora não tem um público em foco. João não tem uma etnia certa. Mas o evangelho de João, das 4 faces, águia, boi e leão, tem a face do homem. E João é o único que vai registrar que, conforme já citei aqui, que aquele que era Deus se fez homem. O verbo encarnado e habitou entre nós. João decide apresentar para mim e para você uma coisa que hoje nós temos que tirar da nossa mente, porque às vezes, mediante circunstâncias, nós achamos, mas Jesus é Jesus. Jesus é Jesus. Engana-se você achando que você não consegue ter equilíbrio emocional. Engana-se você achando que você não consegue controlar as suas ações, os seus pensamentos, as suas atitudes. E não ser leviano nos pensamentos, nas falas, nos posicionamentos. Porque assim como Jesus também foi batizado, e o Deus Trino testificou diante de João Batista, repousando sobre ele o Espírito, nós temos a promessa ainda citada por João, que Jesus diz assim: eu não vos deixarei órfãos, mas enviarei outro, o Consolador, o Espírito da verdade, e ele vos guiará em toda a verdade. Jesus agora é apresentado por João, não aos judeus somente, não aos romanos somente, não aos gregos somente, mas a todos os povos. E Jesus e João apresenta Jesus como homem. Por quê? Porque ele quer apresentar um Jesus que chora, um Jesus que tem sede, um Jesus que tem fome, um Jesus que se sente cansado, um Jesus que transpira sangue, um Jesus que tem um sistema orgânico assim como o meu e você, mas também cheio do Espírito Santo de Deus, assim como eu e você, que Deus lhe concedeu para ter equilíbrio, para ter graça, para ter unção, para ter poder. Então hoje o diabo já caiu por terra. Se você achou que você não tinha autocontrole, se você achou que você não poderia, eu venho te dizer que João diz que se vós estiveres em mim e eu estiveres em vós, darão frutos. Uria, Shuri, me dá cara, céu e a forga. Mas eu preciso entender, pastor Cláudio, e acredito que o Senhor tem essa mesma visão que minha, que fruto não é pregar, fruto não é louvar. Perceba isso. Fruto não é pregar bem, fruto não é falar bem,
fruto não é cantar bem, fruto é ter paz, é ter mansidão, é ter misericórdia. Ter uma boa performance no altar não significa que eu tenho fruto. Ter uma boa técnica vocal não significa que eu tenho fruto. Fruto é quando alguém me fere e eu não revido na altura. Fruto é que alguém tenta puxar o meu tapete e eu não baixo o nível do meu comportamento. Fruto é quando eu aprendo a amar aquele que vos maldizem. Fruto é quando eu suporto as aflições, assim como Cristo suportou também. Então deixa eu dizer uma coisa: Deus está te dando fruto. Meu irmão, Deus não está preocupado, irmão, com o teu talento humano. Deus não está preocupado com a tua característica pessoal. Ele quer saber do teu fruto, da tua conduta diante dele. Por isso que Paulo dizerá: não extingais o Espírito Santo. Porque às vezes o Espírito fala, faça isso, aí confronta o nosso ego, o nosso eu. Vem de encontro com aquilo que nós não queremos fazer. Então João apresenta esse Jesus a todos os homens. Um Jesus que também era homem, assim como eu e você. Então, o nosso objetivo é o Evangelho de Marcos, onde Jesus ele decide também repousar, porque ele era homem. A fama de Jesus está percorrendo de uma forma avassaladora, aonde Jesus chega, multidões estão sedentas, mas além das multidões, também existem os perseguidores. E Jesus agora decide ir para Cafarnaum, aonde era a sua base, sua família, seu aconchego. O texto diz que Jesus ele chega em Cafarnaum e ele vai para a sua casa. Na verdade, essa casa, não sabemos se de fato é a casa de Jesus. Há quem dizem que essa casa é de Jesus. Há quem dizem que essa casa era a casa de Pedro. Sabemos que Jesus tinha casas. Na verdade, Jesus especifica que o Filho do Homem não teria onde reclinar a sua cabeça, mas na cidade de Betânia, ele reclina a sua cabeça na casa de Marta, Maria e Lázaro. Jesus tinha servos que lhe concediam abrigo, suas bases missionárias, porque assim é a obra de Deus. Deus prepara pessoas para sustentar o ministério. Deus levanta pessoas para investir na tua chamada. Deus levanta pessoas que ele usa, e ainda se não for a igreja, ele usa o ímpio para fazer, mas aquilo que vai fazer na sua vida será realizado em nome de Jesus. Então não importa onde é a casa, o que importa é que tem uma casa. E Jesus agora decide repousar, e aqui eu já aprendo uma coisa, a primeira lição: não seja afoito no que tange a obra de Deus. Precisamos aprender a ter tempo para cada coisa. Tem muitas pessoas hoje exercendo o chamado e não cuidando da família. Tem muitas pessoas hoje no afã de fazer a obra de Deus, negligenciando o seu casamento, negligenciando o seu papel como tutores de casa, negligenciando o seu papel como cônjuge, como líder familiar. Precisamos saber que é necessário um tempo para todas as coisas. Jesus, ele nos ensina isso. Ele vai para casa. E nós precisamos viver momentos da nossa vida em que nós temos que ir para casa. Nós precisamos ter o nosso momento de particularidade. Eu conheço muitas pessoas que estão fadigadas, porque levam a vida dos outros nas costas. Levam um sobrepeso nas costas, e quando eles vêm, a sua própria vida não está sendo bem administrada. Não está sendo bem cuidada, pastor Cláudio, porque elas acham que elas vão mudar o mundo completamente. E não é pela minha força, é pela força do Espírito Santo. Não sou eu que faço, quem faz é Ele. Precisamos aprender a ter equilíbrio.
sobre aquilo que Deus tem na nossa vida, sobre aquilo que Deus tem no nosso ministério. Então Jesus ele vai para casa e ele agora não consegue ter sossego, porque o ministério de Jesus provoca uma comoção. E eu quero dizer para você que esse tempo chega na vida de todo mundo. Aqui não é o caso, mas é válido eu citar. Tem muitas pessoas hoje buscando fama, mas quando ela vem, foge dela. Se cercam de seguranças, ficam exigindo aonde ir, aonde vir, como ir e por que ir. Ao contrário de Jesus, a fama veio por aquilo que ele fez. O quê? Servir. Tem muitas pessoas que têm a fama hoje e deixam de servir, mas quer ser servido. Não é um caso aqui, mas é válido citar também. Talvez alguém pode estar assistindo pela internet, pastor, e precisa ouvir isso. Que tem muitas pessoas almejando fama, mas não sabe lidar com ela. A fama é uma coisa fatídica no seu ministério, porque a Bíblia vai nos dizer que não se acende um candeeiro e coloca debaixo da cama, mas antes coloque no velador para que ela ilumine todo o ambiente. Se prepara para ser a luz de Deus para a tua família. Se prepara para ser a luz de Deus da faculdade. Se prepara para ser o candeeiro de Jesus na rua em que você mora. Vão te ligar 1h da manhã, vão te ligar 3h da manhã, vão bater na sua casa dizendo: ei, ora por mim que eu estou aflito, ora por mim que eu estou angustiado, vem aqui, tem alguém possesso, eu preciso que você me ajude, porque é assim que Jesus faz, libera para você uma unção, não é para você achar que é o vaso, não é para você achar que você é o top da galáxia, mas é para você servir com excelência, servir o chamado de Deus, compartilhar a unção de Deus, porque não é sobre você, mas é sobre quem precisa receber. A fama é algo que é inevitável, mas a fama sadia. A fama ela é tão inevitável que o escritor aos Hebreus vai dizer: irmãos, estáis rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Quando ele fala tão grande nuvem de testemunhas, ele fala que há uma comoção gigante lhe observando. E o conselho é: deixai de lado todo o embaraço do pecado que de perto vos rodeia e correi com paciência a carreira que vos está proposta. Quando ele fala correr com paciência, já temos aqui um paralelo, um paradoxo. Como se corre com paciência? Porque quem corre tem pressa. Quem corre quer chegar logo. Quem corre é porque está atrasado. Mas aqui ele está usando um termo de corrida com quem corre com foco, com quem corre com objetivo, com quem corre almejando algo, com quem corre no lugar aonde quer chegar. E agora, como se corre com paciência? A paciência é porque na corrida cristã, não é no meu tempo que as coisas acontecem, não é do meu jeito que as coisas acontecem. Então eu tenho que correr com foco, olhando para um objetivo, a faixa de chegada, mas com paciência, porque eu sei que haverá percalços, haverá luta, haverá adversidade, mas ainda que se levante o gigante, eu não posso perder o foco. Ainda que se levante muralha, eu não posso perder o objetivo. Ainda que se levante os inimigos, eu não posso desviar a roda. Então é isso que Deus está nos dizendo hoje. Olha para o objetivo, olha para o final, almeja o teu troféu. Então a fama ela é inevitável. Não tem para onde correr. A fama virá sobre o teu ministério, mas ela virá sadia. E aqui eu aprendo que eu não posso deixar me levar pela vaidade, pelo comodismo.
Pois Jesus está cansado, mas tem uma multidão sedenta. E Jesus agora decide abrir as portas de sua casa para promover um congresso. Porque um culto se faz com porta fechada, mas um congresso não comporta. Se fazermos um congresso aqui, teremos que colocar tendas, arrumar uma forma com que fechem ruas, porque às vezes não cabe pessoas no ambiente, tem que ter uma estrutura toda preparada. Então acontece um congresso na casa de Jesus, porque diz o texto que a multidão não está cabendo, estão do lado de fora. Hoje nós podemos colocar ali fora um telão e todos assistir, mas agora imagine um culto sem telão. As casas daquela época não tinham janelas largas, eram poucas janelas, ainda quando não existiam nem janelas, era somente a porta. Então imagine algumas pessoas tentando olhar aqui ao longe para ver se via Jesus, outros não viam, somente ouviam, mas não saíam do lugar. Porque eu não preciso ser bem recebido, eu não preciso ter cadeira de honra no ambiente em que Jesus está. Porque quem tem que brilhar é Ele, quem tem que aparecer é Ele. Uramakala, Shúria, Cerebedafone. Eu vou falar uma coisa, pastor, não falo por vaidade, eu não falo por vaidade, mas eu falo por consciência. Eu sou pai de 8 filhos, irmãos. Eu estou orando a Deus para Deus me dar um carro, varão, para a gente poder pregar, fazer a obra de Deus com excelência. Mas eu me entristeço quando eu vou falar para alguns jovens que não são casados, têm todo o tempo, liberdade, mas quando falam, irmão, fala, não, é muito longe. Eu falei para o pastor Cláudio, acho que era 5h20, eu estava no trem de Mauá. Eu saí da minha casa, foi 4h40. Olha a hora que eu cheguei aqui. E hoje em dia tem pessoas que têm dificuldade em querer fazer as coisas. Querem ser recebidos com honra. Querem ter um tratamento de rei. Mas eu não estou aqui por mim. Eu estou aqui por aquilo que Deus depositou sobre a minha vida para transmitir sobre a igreja. E é isso que eu quero compartilhar, para que você também tenha essa mentalidade. Não se preocupe com quem vai estar, aonde vai estar, se vai ser confortável. Se preocupe que Jesus está no ambiente. Jesus vai operar o milagre, vai fazer o extraordinário, e o nome dele será glorificado. Tem dias que eu chego na minha casa 1h da manhã, levo as crianças, eu levo, irmão. Eu amo andar com meus filhos. Às vezes pego uns trem, eu não gosto muito de ir para a Zona Leste, que o pessoal lá é mal educado. Não põe na internet, não, irmão. Isso, em nome de Jesus. Você pega ali linha Calmon, Viana, irmão. Se eu estava com a criança, o camarada aqui, ó como ele faz, pastor. Ó, claro, como ele faz, ó. Não nem levantar o olho para não ter que te dar o lugar. Tem gente que é assim. Então, nós temos que entender que um ambiente aqui é um ambiente inóspito. Há quem conseguiu entrar e há quem não conseguiu entrar. Mas isso não pode ser impedimento de você chegar perto de Jesus. Porque aqui vai dizer o texto agora que 4 indivíduos estão no lugar. Riando ehevesun miatsawi. Aquela hora we plead your form, hefenton que me andasse. Recalandur que wiptia fo que menehawe me andor que watsi. Tem 4 indivíduos aqui, pastor Cláudio, nesse ambiente, mas eles não estão por eles. Eles estão por alguém. Eles estão por um amigo. E a hospitalidade, a recepção, a educação não impediu ele de se esforçar. Porque poderia ter a opção de depois nós voltamos, agora não dá. Porque não é para mim, é para alguém.
a bênção não é minha. A bênção não é para minha casa, para os meus filhos. É para um amigo e ainda mais, paralítico. Quando eu olho no que tange um paralítico, com muito respeito eu falo isso, porque temos que saber como se falamos para não gerar um dano. Nós estamos olhando para alguém em termos quase que inválido. Alguém que não consegue cuidar de si mesmo em algumas condições. Hoje temos cadeira de roda, recurso, carros elétricos, carros adaptados, mas eu tenho que entender a mente, o conceito da época. Alguém que tinha dificuldade de acesso. O paralítico do tanque de Betesda vai dizer que havia um preconceito e há 38 anos ele esperava pelo milagre e não tinha ninguém para ajudar. Porque as pessoas se aproximam de quem tem recurso. Ninguém quer ter amizade com paralítico. Ninguém quer ter amizade com inválido. Ninguém quer ter amizade com quem está na prova. Porque quem está na prova pode me pedir alguma coisa. Quem está na prova pode me pedir favor. Então é bom, quando me mandar mensagem, eu olhar e nem colocar visualização para mim não falar que viu. Quando mandou mensagem, é bom nem atender, porque talvez pode me pedir alguma coisa. Mas eu tenho que aprender a não julgar pela aparência, porque assim como foi Elias, quando chega Deus falou, ó, vai num lugar onde uma mulher vai te sustentar. Quando ele olha, a mulher é uma viúva. E quando ele chega, faz um bolo, a mulher declara, eu não tenho nem para mim comer. Aí você vai olhar o propósito de Deus, como alguém que está quase morrendo de fome vai me sustentar. É que você precisa aprender que a sua ação de ajudar quem precisa não faz só bem para quem precisa, faz bem para você que está ajudando. É isso que nós precisamos aprender. Então, diante do contexto, nós percebemos que paralíticos não têm amigos. Paralíticos são isolados. Porque assim testifica o paralítico do tanque de Betesda. Não tem ninguém para me ajudar, e outro vem na minha frente. Ou seja, eu perco oportunidades. Mas no caso de Marcos 2, existe um paralítico com amigos. E é isso que eu quero dizer. Perceba que o texto vai dizer que são 4 amigos. Olha para mim aqui, por gentileza. Você não precisa de muito para ser feliz. Contem com os poucos fiéis que Deus colocou ao seu lado. Você não precisa de milhares de seguidores. Você não precisa de uma lista de contatos com 1000 números. Você não precisa de muitas pessoas ao redor, mas precisa de poucos fiéis que estarão com você no momento da luta, no momento da dificuldade. E quando você precisar, lá eles estarão para lhe estender a mão. Lá eles estarão para lhe ajudar. Não pelo teu recurso, não pela tua condição, mas sim pelo simples fato de ser teu amigo. Aí eu pergunto para você nessa noite, quem você é no cenário? Você é alguém que precisa de ajuda no momento? Você é o amigo de quem precisa de ajuda no momento? Ou você é o fariseu que está para criticar a circunstância? Porque tem muito crítico também. Tem muitas pessoas que palpitam em poucas ações que você faz. Porque tem pessoas que não dá para você compartilhar nada. Não se compartilha sonho, projeto, porque tudo que você fala é um balde de água fria. Tudo que você fala, não vale a pena não. Ih, essa pessoa aí... Não permita que as pessoas... Vou falar de novo. Não permita que pessoas frustradas atrapalhem o seu propósito com Deus. Não permita
que pessoas feridas atrapalhem aquilo que Jesus quer fazer através da tua vida. Porque eu vou profetizar uma palavra debaixo da autoridade. Além de você ajudar quem precisa, esse ser beneficiado, você também será. E aquele que criticou também terá as escamas abertas e saberá que Deus trabalha segundo a sua benevolência, segundo a sua vontade, segundo o seu querer. Eu vou encerrar aqui dizendo que o ambiente é uma casa. As casas da época tinham uma escada externa, aonde geralmente em cima, o telhado, quando diz, não é um telhado de cerâmica, é um telhado de palha feita com farelo de pedras que formam um cimento. Geralmente, em cima das casas da época, eram os lugares onde as mulheres colocavam as suas roupas para secar, colocavam alimentos, figos, uvas para secar. Geralmente o telhado das casas, os terraços, era lugar de trabalho, lugar de ofício. Assim também como no telhado era recebida momentos de comunhão. A escada era externa, não era interna. Então, para receber visitas, às vezes, em casa, não precisavam passar por dentro do aposento. Ia-se por fora. E lá por fora era feita a festa, a comunhão, a ceia, como no costume judeu. Então, aqui eles estão observando que não tem ninguém lá em cima. Está todo mundo aqui embaixo. E eu quero perceber e encerrar aqui a visão desses homens. Eu fecho a Bíblia, dizendo para você como receber teu milagre. Ainda que não seja para você, mas é você que está com força hoje para levar a quem precisa até Jesus. E o objetivo é tanto que eu não vou me limitar à dificuldade da multidão. O meu desejo é tanto de ajudar, a minha voluntariedade é tanta que eu não quero me limitar colocando pedras no caminho. Eu só quero que o meu amigo fique bem. E eu sei que quem é capaz de fazer ele ficar bem está lá dentro. Então, como conseguir a bênção de Deus? Guarde isso. Estratégia. Não se vence lutas sem estratégia. Não se alcança objetivos sem planejamento. Eu quero dizer que nesta noite Deus está ampliando a sua visão. Você não vai olhar somente por uma porta. Você vai olhar os demais recursos também. Você não vai olhar somente um lugar que está difícil de você entrar, mas Deus está ampliando para você contemplar as oportunidades que Ele tem. O diabo não vai te cegar. Ai, irmão, a frustração não vai te cegar. Deus está ampliando a tua visão para você contemplar os recursos ao seu favor. Se coloque de pé em nome de Jesus. Eu quero orar pela sua vida. Eu encerro com essa palavra dizendo para você: Deus vai ampliar a sua visão. Deus vai permitir você olhar recursos. Você não vai olhar a porta que está difícil. Deus vai te dar visão para você contemplar recursos. Você pode acreditar que Deus te deu recursos? Você pode acreditar que Deus te deu estratégia? Então coloque em prática as estratégias. Aprenda a usar os recursos que Deus te deu. Ainda que não seja para você. Mas a força é você que tem. E aquele será abençoado. Através da força que Deus te deu. Do recurso que Deus te deu. Porque o texto não fala quem viu a escada. Mas uma coisa é que quem precisava foi abençoado. Curve a sua cabeça em nome de Jesus, soberano Pai. Agradecemos a Deus por essa noite. Muito obrigado por poder estar aqui cooperando com esta igreja linda, com este povo abençoado.
Abençoa esta igreja, Senhor. Floresça esse ministério. Senhor, que o Jardim Paulista, Senhor querido, seja próspero através desta casa, através desta liderança, através desse grupo. Porque já foi dito aqui, não é pela quantidade. Apenas 4 podem fazer o grande milagre. Apenas 4, com o desejo de ajudar quem precisa, pode fazer o milagre. Eu profetizo cadeiras cheias. Eu profetizo o povo vindo sedento pela palavra. Assim como no congresso de Cafarnaum, eu libero sobre essa igreja um avivamento pela palavra. Assim como em Cafarnaum, eu profetizo um avivamento pela palavra. Pessoas vão vir aqui porque tem palavra. Pessoas vão se sentar aqui porque tem palavra. Pessoas vão amar esse lugar porque tem palavra. Pessoas vão se filiar a este lugar porque tem palavra. Libera isso do céu, Jesus. Abençoe a vida do pastor Cláudio, de sua esposa, da membresia, liderança, de toda esta igreja. Em nome de Jesus. Se você puder, aplaude a Jesus, meu irmão. Que Deus o abençoe, pastor Cláudio. Muito obrigado pela oportunidade. Deus abençoe os obreiros, pastora. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus.